Nessa hora, então, nós vamos cantar Somente Crer e receber pastor Milton Alves Cavalcante, que nos trará o conselho de Deus para essa manhã. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Amém, amém. Quando cantamos, confessamos que cremos. Bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos. Cadê a irmã Vera? A irmã Vera está escondida. Irmã Vera, está pronta a sua nota, viu? Está pronta. A senhora trouxe uma parte da família, né? Deus abençoa a todos, né? Estão no lugar certo, na casa de Deus. É o lugar onde Deus fala conosco, mesmo em simplicidade, mas é a maneira que Deus escolheu. Não me escolheste vós a mim, disse Jesus, mas eu escolhi a vós. Nós vamos ler a Escritura nesta manhã, citada, Isaías capítulo 1, para uma pequena meditação nessa manhã de escola. Isaías capítulo 1, versículo 14, versículo 14 em diante. Aleluia. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos de diante de mim, dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajuntai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai
da causa das viúvas. Vinde então e erguei-me. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Querido Deus, multiplica, Senhor, as bênçãos, a leitura da Tua Palavra nos nossos corações, porque elas já são muitas, ó Pai, mas nós pedimos que o Senhor as multiplique, para que possa inundar o nosso ser, as nossas vidas, em um só pensamento, em um só acordo, tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de falar só o bem uns dos outros, de estar em harmonia com esta palavra, com o Espírito Santo. Perdoa, Senhor, pois somos falhos, e cura-nós, ó Deus, cura-nós a nossa alma, cura os nossos corpos, cura-nos por inteiro, ó Pai, por inteiros, pois precisamos tanto de Ti. Rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Podeis assentar. A palavra de Deus diz que não é para quem quer. Os fariseus queriam, mas não eram escolhidos. Há um pequeno rebanho, irmãos, que foi escolhido. E os escolhidos não se perdem. Porque quem escolheu foi Deus. Nós não procuramos a Deus. O homem nunca procura a Deus. É Deus que procura o homem. E quando Deus procura o homem, acrescentando aqui, porque não está na Bíblia, né? Mas Deus acha. Amém? Ele nos achou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida para redimir, salvar o homem que estava perdido. Quando Deus nos procura, quando Ele procurou Adão, é porque Adão estava perdido, caído. E Deus proveu um meio de resgatar o homem de volta, foi através da sua própria vida. Deus deu a vida dele para salvar o homem. Lembrando do culto desta noite, eu estava vendo na mensagem onde o profeta diz que os anjos estavam observando o que estava acontecendo com Jesus. Jesus estava sendo maltratado, esbofeteado, e os anjos assistindo aquilo irados, porque Jesus não falava nada. Os anjos queriam que Jesus liberasse para ele destruir aquela nação.
Ele destruía Israel em um minuto. Não existia mais, né? Mas não era assim que Deus queria. Deus queria era pelo amor. Mesmo sofrendo, porque o amor é sofredor. O amor tudo sofre. Nós é que não quer sofrer nada. Aleluias. Mas vamos um pouquinho na mensagem aqui, irmãos, porque o tempo corre, né? O tempo corre. Na mensagem Conferência com Deus, vamos deixar o Espírito Santo falar conosco um pouquinho nesta manhã, através da mensagem. Começando no parágrafo 51, o profeta diz: vocês sabem, unicamente temos ouvido tanto de conferências, pessoas encontrando-se em conferência, em reuniões de acordos. É disso que Deus está falando aqui. Uma conferência com seu povo. Vinde e arrazoemos. É isso que temos feito nestes últimos dias. E tanto da nação e os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências de paz, né? Genebra virou a capital mundial das conferências das Nações Unidas, das potências mundiais. Mas Deus faz as suas conferências tão simples, né? Ele fez com Noé, fez com Moisés, né? E faz conosco. As conferências de Deus são simples, não são dentro de palácios, como eles constroem lá a sede das Nações Unidas, um prédio magnífico, para ter reuniões de conferências. Deus não. Deus às vezes faz uma conferência numa pequena cabana, né? Em cima do monte, né? Lá em Betânia, na casa de Lázaro, e assim sucessivamente. Mas vamos um pouquinho aqui no parágrafo 65. E então, Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve numa ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência. E a primeira conferência que posso enumerar para esta terra, feita por Deus, foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando. Os anjos de Deus voltaram para o céu chorando. Meu Deus, chorando, dizendo: teu filho caiu. Aquele filho era Adão. Ele pecou. Os anjos dizendo para Deus, né? Como se Deus não conhecesse tudo. E ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus, que era Adão, tinha caído. Tinha caído da graça e estava sujeita à eterna
eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador. Era um momento crucial, porque o Rei do céu tinha dito: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E colocando sua confiança em seu filho Adão, seu filho tinha quebrantado seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita. Era sua criação. Era a obra da sua própria mão. Era o amor do seu coração, a menina de seu olho. Aí algo tem que ser feito. Assim, era preciso marcar uma conferência. Meu Deus, Deus sofreu nesta hora, né? Porque era obra de suas mãos. Então Deus marcou uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore lá no jardim do Éden. E depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelhas ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva, e lá ele fez uma conferência, conversou sobre o assunto e fez um remédio para esta horrível coisa que seus filhos tinham feito. A conferência de Deus, meu Deus. E uma decisão foi tomada. Amém. Uma decisão pelo bem nosso. Isto é para nós, irmãos. Esta decisão, ela foi para nós, não só para Adão, mas para toda a raça caída. Então, uma decisão foi tomada. Sempre que há uma conferência, há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isso foi porque Eva teve, quando ele a teve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado a vida do mundo. Veja bem, irmãos, uma mulher tinha tirado a vida do mundo. Ela teria que trazer a vida ao mundo novamente. Veja a decisão de Deus. A mulher tinha tirado a vida do mundo e a morte tinha entrado. Então Deus disse: a mulher vai ter que novamente trazer a vida ao mundo. Como? Dando a luz. É simples, irmãos. Dando a luz. E a Adão e a serpente, e lógico, aquele sendo a cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão, porque Adão era a cabeça da raça. Então eu posso me recordar de uma outra conferência, de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões. E ele pensou que a tarefa era demasiado grande. E ele tinha fugido e arranjado uma esposa e voltou para o deserto e tinha estado lá por 40 anos. Este era Moisés. Ele achou que a carga para libertar o povo era muito pesada. E ele fugiu, né? Fugiu para o deserto, lá arrumou uma esposa e passaram-se 40 anos. Um profeta ungido de Deus
com uma grande comissão, nascido no mundo um profeta. Mas ainda assim, diante daquela simples ameaça por causa do erro que havia cometido ao tomar isto em suas próprias mãos, ao invés de seguir as instruções de Deus, ele matou um homem. E diante da ameaça e com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto e estava lá por 40 anos. E os escravos no Egito, a tarefa era tão grande, as costas deles estavam coloridas, de tanta surra, o coração deles estava tão quebrantado, até que o clamor deles veio diante de Deus, ao ponto em que ele foi forçado, Deus foi forçado pelo clamor do povo, amém? A ter uma conferência, meu Deus, a ter uma conferência. Moisés tinha falhado para com Deus, e isso deveria nos dar confiança e coragem, irmãos. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperanças. O irmão Branda bate palmas. Nós ainda temos esperanças. Falhamos para com Deus, falhamos como igreja, nós falhamos para com Ele como povo, mas convoquemos uma conferência, conversemos sobre o assunto com Ele, vejamos o que Ele nos dirá. Vejamos a que decisão nós vamos chegar, porque o homem tinha falhado. O homem tinha falhado e Deus teve que marcar uma conferência, e então não poderia usar nenhum outro homem tinha capacidade para realizar essa conferência conosco, que todos estavam caídos, todos. Ele tinha selecionado Moisés, assim ele foi até o deserto, em algum lugar remoto do deserto, ali perto do Sinai, do Monte Sinai, e ele selecionou o topo de uma montanha e uma sarça, aleluia, um lugar simples, o topo de uma montanha, uma sarça, para ter uma conferência com seu filho. Ele pensou, Deus pensou, trarei Moisés até aqui, este será um bom lugar, longe de suas ovelhas, longe de sua esposa, longe de seus filhos, longe de todos. Eu vou marcar uma conferência com ele. Oh Jesus, nós estamos precisando de uma conferência. Deus quer ter todos os dias uma conferência conosco. E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Irmãos, é hora de clamar. Antes de você pensar o mal do seu irmão ou da sua irmã,
clame por ele. É isso que Deus ouve. Se eu pensar o mal do meu irmão, esse pensamento é maligno. Mas Deus disse para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo. Tenho ouvido. Mas Moisés não quis ir. Moisés teve suas objeções a Deus. Ele era um homem. Ele disse: mas quem sou eu? Eu não consigo nem falar. Então, nesta conferência, Deus disse a Moisés que ele fez a boca do homem. Você acha que você não tem capacidade? Você acha que Deus não te aceitará porque você já errou muito? Ele disse para Moisés: foi Deus que fez a boca do homem. É Deus que fez a boca do homem. É Deus que te criou. Quem fez o homem para falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Foi Deus. Se podes falar, falas. Não te cales. Não te cales. Mas, falar o quê? O bem. Deus falou para Moisés: por que clamas, Moisés? Porque não era a hora de clamar. O clamor já tinha vindo. Israel já tinha clamado. Chegou a hora do desespero. Chegou a hora de ouvir ou ficar. Então Moisés clamou. Mas o clamor de Moisés, Deus disse: Moisés, agora é falar. É falar a palavra. E Moisés falou a palavra e o mar se abriu. Amém? É falar a palavra. Por que clamas, Moisés? Fala. Fala a palavra. E Deus, veja só, pulando aqui, porque senão não vai dar tempo, irmãos. Tudo aqui é maravilhoso, mas às vezes tem que pular, senão não dá tempo. Deus habita em humildade. É o lugar que Deus habita. É a humildade. O tanto que você possa ser humilde, o tanto que eu possa ser humilde, é o tanto que Deus pode te usar. Não em pompa, diz o profeta. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. O diabo não crê em humildade, não. Isso sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Isso será um sinal. Aleluia. Não um Deus menor, mas um homem. Um homem. Ele chorou quando ele veio. Um bebê. Deus. Um bebê chorando. Quando ele era bebê, ele brincou nas ruas como menino. Quando ele era menino, ele trabalhou na carpintaria com José, seu pai. Como homem, no trabalho, ele comia quando ele estava com fome. Era Jeová. Ele suava quando estava com calor. Era Jeová. Ele chorava quando ele estava triste. Aleluia, ele era um homem. Deus usa um homem. Nesta terra, Deus usa um homem. Até para Deus, irmãos, descer a esta terra, ele se fez um homem. E o seu nome foi Jesus. Jesus de Nazaré. Este era o homem
Deus. Então ele usa um homem. Ele sempre usa o homem. Aleluia. Este será um sinal para vós: Deus habitará convosco em humildade. É por isso, irmãos, que quando, voltando ao poço novamente, o poço de Jacó, Jacó construiu aquele poço, depois deu ele de presente esqueci o nome do homem, ele fez um presente daquele poço. E aquele poço servia para que o povo que morava ali na cidade de Sicar. Sicar era o nome do homem que Jacó fez o poço e deu de presente a Sicar, me lembrei. E a cidade que foi construída ali em Samaria também era Sicar, era o nome do homem. Então era o poço de Sicar. E as mulheres, né, que eram as damas de Sicar, de Samaria, elas iam ao poço de manhã cedo buscar água. Naquele tempo não tinha água encanada. Mas a mulher samaritana, a pecadora, não podia ir junto com as damas da cidade. Então ela esperava para ir na hora, lá para as 10, 11 horas da manhã, que o sol já estava quente, e as damas não iam mais. Então ela ia. E Jesus, Deus em humildade, sabendo a hora que ela ia, Jesus chegou no poço, ela não estava. Jesus disse: vão à cidade, aos discípulos, falou para eles irem à cidade comprar alguma coisa para comer, que estava perto da hora do almoço. Aí Jesus ficou sozinho, sentado ali na beira do poço, ali quem sabe em uma pedra, né? Daqui a pouco chegou aquela pecadora, e ela nem falou com Jesus, não. Ele não era um ilustre, irmãos, não. Jesus era um simples camponês, não tinha aparência, diz o profeta Isaías, não tinha nenhuma aparência humana, era indigno. Ela nem saudou, nem deu bola. Quando ela começou a tirar a água, ele pegou e chamou a atenção dela e disse: mulher, dá-me de beber. Ele estava com sede. Ela olhou para ele e disse: mas como tu me pede água, tu sendo judeu, e eu uma samaritana? Tu sabe que é proibido judeu e samaritano se falar. Jesus disse, teria que ler, né? Que a gente não lembra passo a passo. Eu sei que Jesus foi ali, porque ele sabia que aquela filha de Abraão, ela ia naquela hora. E ele foi lá e salvou ela. Por que ele não salvou as ilustres damas da cidade? Porque elas não eram filhas de Abraão. Elas não eram predestinadas. Elas não eram. Elas não eram da descendência de Sete. Era da descendência de Caim. A descendência de Caim cresceu muito mais sobre a terra. Muito, 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 muito. Mas vamos aqui para a mensagem. Este não é o assunto. Então ele habitará convosco em humildade. Não um grande homem orgulhoso, mas um pequeno homem humilde, sem nenhuma procedência. Esse foi um golpe mortal no diabo. Veja como é que Deus faz.
Deus se esconde. Escute bem isso aqui, irmãos. Deus se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Entenderam? Deus se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Ao que é predestinado para crer. Então esse foi um golpe mortal no diabo. Ali mesmo. Esse foi um golpe mortal em toda a denominação. Meu Deus. Mas denominação, irmão Brana? Sim. Em toda a glória deste mundo. Isso foi um golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir à terra dessa maneira. Uma sandáliazinha nos pés, os pés sujos. Quando chegou na casa de Simão, ele era tão maltrapilho que o grande Simão, fariseu, não deixou nem lavar os pés dele. Ele entrou com os pés sujos, com o rosto empoeirado da poeira do deserto. Sentou-se ali à mesa e todos olhavam nele, porque todos ali que estavam ali, os outros convidados, estavam tudo de veste de núpcia, de túnica, com o rosto lavado, enxugado, os pés lavados e perfumados. E Jesus estava ali, fedendo a poeira do deserto e, quem sabe, a resto, esterco de animais que pisava pelo caminho, né? Mas Jesus estava tranquilo. E aquela mulherzinha de má fama parou em frente à porta e viu Jesus lá naquele meio. Ela não conhecia Jesus, mas ela viu aquele homenzinho ali sentado no meio daqueles grandes, tão maltrapilho, sujo. Não, aquilo doeu no coração dela. Ela disse: eu vou mudar essa cena. Eu vou mudar essa cena. O profeta diz que ela entrou trêmula. Isso aí está no capítulo 7 de São Lucas. Ela entrou ali trêmula. E ela pegou e chegou, se ajoelhou nos pés de Jesus. Aí começou a chorar. E as lágrimas caíam nos pés de Jesus, e ela pegou os cabelos e começou a enxugar. E quando já estava mais ou menos limpo os pés de Jesus, ela pegou aquele unguento, o perfume mais caro que ela achou na cidade. Ela comprou e começou a ungir os pés de Jesus. E Simão, o grande fariseu, pensou: se ele fosse profeta, como dizem que é, ele conhecia esta mulher, porque eles nem iam permitir que aquela mulher entrasse ali. Eles deixaram por quê? Porque ela entrou sem pedir nem licença. Ela entrou tremendo. Aí Jesus olhou para Simão. Simão não falou nada, ele só pensou: Simão, tu vês o que essa mulher está fazendo comigo? Desde que ela entrou aqui, ela não cessa de chorar, e as suas lágrimas caindo sobre os meus pés, e ela enxugando meus pés com seus cabelos. Por que sobe isto ao teu coração? Eu entrei aqui, tu não me lavaste os pés, tu não me deste um beijo de boas-vindas, porque naquela época dava um beijo de boas-vindas. Tu não me deste toalha para enxugar, lavar minhas mãos, nem enxugar.
Tu não fez nada disto. E esta mulher fez toda esta ação. Por isso digo, mulher, teus pecados, muitos, estão perdoados. Meu Deus. Irmãos, aí é humildade que a gente fica pequeno, né? Nós precisa ter esta humildade. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. Foi assim que ele escolheu vir. Ele escolheu vir manso e humilde. Ele não tinha que vir daquela maneira. Ele era o Deus do céu. Mas ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir daquela maneira. Foi isso que aconteceu na conferência no céu. Quando houve a conferência no céu, Deus decidiu descer à terra daquele jeitinho para resgatar nós. Deixe-me mencionar apenas mais outra coisa. Deixe-me mencionar. Houve um tempo depois de uma vida perfeita de 33 anos de Jesus. 33 anos e meio tinha sido vivida. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, tanto quanto você deseja viver. Um homem o qual tinha algo por que viver, irmãos. Irmãos que ele amava, pessoas que ele amava, pôres de sol que ele gostava de ver. Hoje nas grandes cidades não se vê mais o pôr do sol, né? Mas Jesus gostava de ver. Recordem, Jesus era um homem. Deus estava nele. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba, porque o cordeiro era Jesus, a pomba era Deus. Aquela simples pombinha que João viu era Deus. Deus se expressando nos animais. Irmãos, não tem como, eu vou encerrar aqui, não tem como prosseguir, mas isso é muito, muito maravilhoso. Só tenho agora. E naquela conferência, tal decisão foi tomada. Veja bem. Quando aquele sangue pingou em sua fronte, ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. E então ele olhou para a face da pomba. A pomba era Deus. E disse: não é minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Oh Deus! Oh, podemos nós ter aquela decisão em nossos corações esta manhã? Precisamos ter uma decisão dessa, irmãos. Pode você abrir sua mão
desta sua vidinha imunda? Você está disposto a olhar na face da pomba, na face dele, e dizer: não a minha vontade? Pense nisso, igreja. Pense nisso. Incline sua cabeça agora. Pense nisso. Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. Sou um jogador, não vou mais jogar, não vou mais beber. Sou imoral, mas não vou mais ser daquele jeito. Sou um mentiroso, falo coisas erradas de outros, mas não vou mais fazer isto. Vou parar com isso hoje. Sou uma pessoa indecente, mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face, Cordeiro de Deus, e tomar como meu mestre, aleluia, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro, aleluia. Não minha vontade, não meus desejos, não minha razão, mas a tua vontade. A tua vontade, Senhor. Aleluia. Se isto custar meu lar, se isto custar meu esposo, se isto custar minha esposa, meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha igreja, minha filiação na igreja, o que quer que seja, nesta conferência, esta manhã, eu digo que eu quero que teu Espírito Santo viva em mim. Amém? Levante as suas mãos agora, uma de suas mãos. Eu quero, nesta conferência, esta manhã, eu digo, eu quero que o teu Espírito Santo viva em mim. Ouvi acerca disto. Quero tu em mim, Senhor, não minha, mas a tua vontade. Aleluia. Essa é minha decisão. Aleluia, minha decisão. Deus preparou o lugar, não sobre algum monte, não um lugar elevado, mas um humilde, pequeno tabernáculo, a ponto de desmoronar, quase que caindo, né? Mas estamos todos em uma conferência. Aleluia, amém? Estamos todos em uma conferência. Aleluias. Precisamos, irmãos, precisamos. Vamos nos colocar de pé nesta hora. Nós precisamos desta conferência, porque no dia de Pentecoste houve uma conferência, quando o povo se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? A resposta de Pedro, a resposta do Espírito Santo foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo, o dom do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Aleluia. E todo cristão, todo filho precisa do Espírito Santo. Amém?
Aleluias. Inclinemos nossas cabeças, inclinemos. Vamos orar agora, encerrando. Deus abençoe, irmãos. Pense nesta conferência que nós precisamos. Nós todos precisamos disto. Nós todos. Amado Deus, o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor tem nos chamado a esta conferência. O Senhor disse: não temas, pequeno rebanho, que foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E nós cremos que o Senhor está neste lugar, pois o Senhor tem prometido: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Pai, nesta manhã, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha do Senhor, possa pensar nesta conferência: eu não serei mais o que eu era antes, de hoje em diante eu vou dar passos diferentes em direção ao Calvário, porque está do lado desta mensagem, é caminhando para o Calvário. Aleluia, sentindo as pisaduras de Jesus em si, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Nós somos sarados no corpo, na alma e no espírito. As pisaduras de Jesus, ela veio para fazer a obra completa. A obra da perfeição, a obra da redenção. Aleluia, ela foi ali consumada no Calvário. Olhe para Jesus nesta manhã, olhe para Cristo. Aleluia, autor e consumador da nossa fé, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh Deus, muitos estão olhando para uma trindade, mas nós olhamos para a deidade de Deus, que é Cristo na igreja, e a igreja do reino restaurado. Aleluia, que o teu Espírito Santo esteja sobre cada um nesta hora, moldando os corações, tornando-nos humildes e amantes uns dos outros, amando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Para que sareis, diz a tua palavra, Senhor, para que saremos. Para que saremos? O Senhor chamou: vinde a mim todos, vinde todos às águas, às fontes da água da vida, e nunca mais terá sede de vida eterna, porque a vida eterna, a partir daí, estará em você. Em nome de Jesus Cristo, aleluias. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Vamos cantar de novo. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz
feliz Salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém, amém. Mesmo de pé, vocês, para quem não sabia, este hino foi escrito por um irmão, um bêbado, que só vivia bêbado. Mas no momento que ele chegou aos pés de Jesus, ele voltou para casa e a esposa dele abriu a porta à noite, umas 10 horas da noite, e disse: já chegou bêbado de novo? Cheguei, mas agora eu estou embriagado com o Espírito Santo. Aí sentou numa mesinha lá no canto e escreveu esse hino. Escreveu com o punho dele: sublime graça do Senhor. E nunca mais ele voltou aos botecos do álcool. É Deus que liberta, amém? Agora abençoe um ao outro. E às 6 da tarde, às 6h30, estaremos aqui novamente para continuar, aleluia, louvando o Senhor. Amém.